Olá, estou de volta aqui na TV Ribeira Plus, aqui na cidade de Registro, a nossa grande Registro. Hoje está um pouquinho quente aqui em Registro, né? Também com o mês de janeiro, de dezembro e de janeiro é assim, quente, né? E nós estamos mais uma vez aqui. Hoje vou entrevistar uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, né? Ele é historiador, é professor, é produtor cultural, trabalhou já na gestão de cultura dos municípios de Iguape e de Registro e hoje é analista do Sebrae. Eu estou falando do Carlinhos. Como vai, meu amigo? Tudo bem com você? Tudo bem, Milton? E certinho. Aí? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Milton. Eu acho que esses espaços são fundamentais para aquilo que a gente sonha para essa região. Parabéns pela iniciativa, parabéns a toda a equipe da Ribeira Plus que criou isso e que está movimentando uma forma das pessoas terem acesso àquilo, às informações terem informação, né, Carlinhos? Que estão diretamente ligadas ao que a gente é, nós ao que a gente queremos mostrar o nosso Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu estou muito honrado de vou estar explorar aqui. Você um pouco aqui hoje. E por poder estar com o público também, que desde já agradeço a estar conosco aí durante esse tempo. Espero que seja um papo que possa acrescentar bastante. E vamos lá, né? Eu trouxe um presente para você. Tá pensando o quê? Que legal. Primeiro, uma sacolinha do Dagosto Cedo Ribeira. Para você lembrar um pouco dessa marca. Sim, lembro todo dia. Além disso, nós temos, eu sei que tem a caneca do Milton Wolff, mas a caneca do Dagosto Cedo Ribeira. Que legal, muito obrigado. Para você ter. Muito obrigado, vamos deixar aqui. E esse daqui eu trouxe também, eu não sei se você já chegou a ver esse material, ele foi desenvolvido para a Feira Encantos do Ribeira, agora de 2025. Sim. É um mapa do Vale do Ribeira, dividido nas 3 regiões turísticas que a gente tem, que é Caminhos da Mata Atlântica, Lagamar, muito legal. E Cavernas da Mata Atlântica. Né? E esse copo ele foi utilizado durante a feira e até para as pessoas entenderem geograficamente como funciona, o que cada uma das regiões tem de potência, também na perspectiva da gente se conhecer mais e entender tudo isso como potência, né, como potência de desenvolvimento, né, Carlinhos? Simples assim. É bem assim, né? Tá aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos deixar aqui, depois a gente organiza isso aqui. Carlinhos, vamos falar um pouco de você, né? Assim, das experiências. Você é de Iguape? Você nasceu em Iguape? Eu sou nascido em Registro. Você é nascido em Registro. Sou nascido em Registro. Aqui na terra quente do Vale do Ribeira. Nasci em Registro. Era uma época que eu não vou falar o ano, logicamente, mas era uma época que era muito necessário, às vezes, né, algumas mães saírem para fazer o parto fora. Claro, da mesma forma que era também feito em Pariquera-Sul. No meu caso, precisaria ser uma cesárea. Então acabei nascendo aqui em Registro, no São José. Fui colega do Dr. Antônio Carlos de faculdade, que foi o médico que fez o meu parto. Olha que interessante. Quando a gente vive numa região como essa, né, a gente tem esse privilégio, né, de trombar com as pessoas que foram tão importantes no nosso processo. Hoje aconteceu exatamente isso comigo. Eu fui lá na UBS de Pariquera-Sul fazer um atendimento e encontrei com uma médica. E ela, muito simpática, começou a conversar, eu também gosto um pouco de conversar, e perguntei para ela de onde ela era. Ela falou que ela nasceu em São Paulo, é paulista, né? Em Ipiranga, mas morava em Juquiá. Eu falei, morava em Juquiá? Sim, eu falei para ela se ela conheceu então o ex-prefeito de Juquiá, Tonico Alonso, que era meu amigo. E ela falou assim, eu sou filha do tio Milton, que era dono de um restaurante em Juquiá, que eu comi várias vezes lá, uma feijoada maravilhosa, e uma pessoa tão legal fantástica, isso, né? A gente muito trombar bom. Com quem a gente... E aí conversamos bastante com quem nos lá. Conheceu em outros momentos da vida. Eu assim, a conheci, né? Pequenininha assim, lá no restaurante, né? Interessante. É um dos benefícios da gente muito viver legal. Numa região como a nossa. Muito legal. O Carlinhos, aí você, então, depois cresceu. Aí eu fui em Iguape, obviamente, saí para estudar aos 16 anos. Meu pai você saiu para estudar para onde? Meu pai me mandou para Curitiba. Era aquele discurso, aquele velho discurso, né, de que
E eu tentando falar para ele que eu não queria, né? Que eu queria ficar em Iguape e tal. Mas vai ser o quê? Tem que ir, né? A gente é muito criado Você vai ser quando crescer, né? A gente é muito criado nessa perspectiva. Sim. E talvez isso seja uma das coisas mais nocivas que ainda reverbere na gente hoje. Claro. Esse maldito discurso de que a gente precisa sair daqui para prosperar. Né? Sim. Isso está ligado a uma fala preconceituosa, porque não consegue perceber outros modos de vida senão aquele que a caixinha, né? Determinou que tem, né? Que ser. Tem outra coisa que está associada a isso, que é o próprio processo histórico nosso, como Sim. Isso refletiu na gente e criou esse discurso. Né? E o outro, talvez seja o mais importante deles, é o grande desafio que a gente tem de desconstruir esse discurso. Que é o mais trabalhoso. Talvez hoje, talvez o mais trabalhoso, absolutamente o mais trabalhoso. Né? Como tirar o peso de 100 anos de discurso negativo, paradigmas e tudo mais, sobre o ombro de uma população que precisa entender que o seu território é absolutamente encantador e que oferece inúmeras possibilidades e oportunidades. A gente vê, às vezes, é tão doloroso para a gente ouvir assim. A gente tem grupos, né, que acontecem Sim. de artesanato e de tantos outros segmentos ao longo do vale, e aí você vê aquela mãe e tal, o meu filho precisou ir embora daqui porque não tinha oportunidade. Né? E aí quando você começa a apontar alguns caminhos que sempre estiveram à nossa disposição, e a pessoa naquele momento começa a perceber o quanto o discurso pesou para que ela tomasse aquela decisão, ou apoiasse aquela decisão, ou não oferecesse outros caminhos para demover o jovem daquela decisão, é que ela percebe o quanto o discurso foi ruim na vida dela, assim, sabe? Então eu acho que a gente tem um compromisso muito grande para desfazer isso. Mas foi isso que aconteceu. E aí eu acabei indo, me apaixonei por história, eu saí de Iguape querendo fazer história, Iguape me inspirava essa questão da história o tempo inteiro, eu tinha essa coisa de querer saber quem eu era, de onde vieram aquelas casas, como que aquela igreja era tão incrível, né, perto do que a gente conhecia em outros lugares e tal. E aí foi justamente com história que eu acabei me encantando, acabei voltando para Iguape depois para ser gestor, né, na área de cultura. Quando você volta já para ser gestor? Na verdade eu voltei como produtor cultural da equipe de Jean Demartes, se é que você lembra. Evidentemente como esquecer aquele trator, como, né? Não tem como. Eu tive a honra e o prazer, sem dúvida de ser cria daquela pessoa, né? Talvez, acho que a pessoa mais sonhadora grande amigo. que eu conheci e um dos mais realizadores que eu conheci, assim, né? Jean, quando punha uma coisa na cabeça, era uma boiada, né? Não era um boi que derrubava a cerca, ele era e arrancando tudo que via pela frente, arranjou grandes problemas na vida dele por conta disso, né? Mas Jean foi a inspiração do que era sonhar uma cultura diferente para a nossa região, do que era entender a nossa produção cultural como potência econômica. Eu acho que foi ali que eu comecei a beber, sabe? E aí, quando o Jean deixa a gestão, eu assumo, né? E aí eu fiquei em Iguape como gestor de cultura por 16 anos. 16 longos e honrosos anos. Trabalhei com os prefeitos mais diferentes, dos segmentos mais distintos, gente que não se falava e me mantinham ali porque percebiam que o compromisso ele era sério. Absolutamente maior do que esse tipo de coisa. Me mantive lá por 16 anos até que recebi o convite para vir para registro. E aí eu falei, eu preciso entender, né, o que é registro. E tem uma coisa também, né, que santo de casa tem uma hora que as pessoas começam a enjoar da cara, né, e aí fiz essa mudança de ares, vim para cá para gestão de cultura, comecei com o Cristiano até que ele saiu, e aí na cultura daqui de registro também a gente deu passos bastante importantes, assim. Mas essa questão de estar ligado a esse território, para mim, é elemento fundamental para me manter vivo, sabe? Para eu saber quem eu sou. Sim, e aí você também escreveu um livro. Que é a Iguape, Princesa do Litoral. Tenho
tanto orgulho de ter feito. Na verdade, não foi exatamente escrever. Eu amalgamei trabalhos dos mais distintos de pessoas absolutamente incríveis que eu admirava muito, que é o caso do Roberto Fortes. Fortes. Nossa. Né? É o caso do Roberto Fortes, o caso do professor Paulinho Fortes, do professor Diegues, da Ana Maria Scatamáquia, da Ana Cristina Scatamáquia da USP, gente que produziu muita coisa sobre Iguape, sobre o Vale do Ribeira de uma forma geral, mas que estava disperso. E eu via uma dificuldade enorme dos professores, sobretudo para trabalhar em sala de aula esse tema. Eu sempre entendi que a educação é o combustível fundamental para essa transformação que a gente precisa de como a gente se entende, de como a gente se vê. Só que os professores precisavam de alguma referência para que eles trabalhassem com isso em sala. E aí eu organizei esse livro, que chama Iguape, uma editora incrível, que chama Editora Nova América. Eles tinham uma série chamada Conto, Canto e Encanto com a Minha História, sobre a história de várias cidades do estado de São Paulo. E eles tinham aí a pretensão de ser a maior coleção de livros sobre histórias de locais, né, fazendo a história dos mais de 500 municípios do estado de São Paulo. E aí eu aproveitei esse gancho, escrevi, resolvi, organizei esse material que acabou sendo contemplado como um material didático e utilizado nas salas de aula em Iguape. Até hoje, muitos professores utilizam em sala de aula. Não tem uma vez que eu vá para Iguape, o seu livro me ajudou tanto, e não sei o quê e tal. Isso é muito importante, né? E em um determinado momento, você é representante também, faz parte do Núcleo Caiçara e Comissão Paulista de Folclore. Isso. Como é que é isso, o Estado Carlinho? de São Paulo tem uma comissão de folclore que está muito ligado à manutenção dos saberes dos saberes, dos fazeres, da religiosidade, das culturas tradicionais, enfim, de uma forma geral, das mais diferentes regiões, né? Então eles têm o núcleo caipira, os núcleos dos mais diferentes pontos do estado de São Paulo, do Vale Histórico, de tantos outros lugares, e a comissão tem um núcleo chamado Caiçaras, que está relacionado ao litoral, né? E as culturas que partem do litoral. E eu sou um dos representantes dessa comissão, sobretudo representando os aspectos culturais e históricos aqui do Vale do Ribeira. E hoje o Carlinho está no Sebrae, analista de negócios do Sebrae. Analista de negócios do Sebrae, um passo diferente na minha vida, mas que eu nunca... Milton, é impressionante, às vezes... Eu percebo que uma das coisas que mais me manteve ligado ao poder público, Milton, foi a capacidade que o poder público tem, do ponto de vista da sua capilaridade, do ponto de vista do próprio processo de execução do trabalho, de transformar a vida das pessoas. Isso era para mim o que havia de mais importante. E que me ligava ao poder público, quase que como esse é o único lugar que eu posso fazer isso, é aqui que eu vou me manter e não sei o quê. Até a hora que o barco muda de direção, né? E eu dou de encontro com o Wilber, aqui da região. O Wilber Rossini. O Wilber Rossini. Sensacional. O Wilber Rossini. De um conhecimento da nossa região fantástico, um exemplo de honestidade, um exemplo de compromisso, um exemplo de companheirismo. Você sabe que ele é descendente de alemão, né? É mesmo? Eu também sou. Eu sei de uma história que ele me contou várias vezes dele ter ido viajar para a Alemanha e tudo, mas... Ele conversa alemão comigo, mas eu não entendo nada, porque não sei falar. É mesmo? Eu não sabia desse pedaço do Wilber. O Wilber... Né? Se não me falha a memória, é isso mesmo. Até que o Wilber falou, Carlinhos, eu estou vindo por um projeto da Fundação Getúlio Vargas, que vai trabalhar a questão da articulação de políticas públicas na região. Venha trabalhar comigo. Políticas públicas, Vale do Ribeira, não vai precisar sair daqui, não, o Vale do Ribeira está dentro do nosso território e tal. E conviver com o Wilber também, né? Que é o equilíbrio, né? O Wilber é o equilíbrio em pessoa, é o cara que você não vai ver xingando, que você não vai ver brigando, que você, né? Enfim.
Eu falei, eu preciso aprender muito com essa pessoa e aprender mais sobre essa questão de políticas públicas no âmbito regional. Eu estava muito ligado à questão Iguape. Ao município, Daqui né? a pouco sai registro. Sim. Mas essa coisa da dinâmica da região, do Vale do Ribeira, se entendendo como um território que Até porque precisa se muito isso, né, transformar Carlinhos? Precisa junto. ter essa unidade, essa conexão, de falarmos a mesma língua, de termos a mesma ação, senão não, né? Vamos falar disso, né, cara? Porque Mas essa necessidade, mania né? de a gente ter criado muros entre um município e o outro, isso foi um elemento fundamental para transformar o nosso futuro em algo desastroso, Claro. né? Parece que, enfim, mas isso me chamou a atenção. Acabei indo para a Fundação Getúlio Vargas, fiquei 2 anos com o Wilber lá, e como era relacionado a um contrato com o Sebrae, eu acabei me aproximando do Sebrae. Não só do Sebrae enquanto instituição, mas o Sebrae Vale do Ribeira, que tem uma equipe que eu fico muito honrado de integrar, né? É gente muito apaixonada pelo que faz. Assim, isso mesmo. É gente muito apaixonada, que acredita no que faz e apaixonada pelo que faz. Você sabe que eu fui coordenador do ITESP, né? E a primeira instituição que eu procurei quando eu fui coordenador do ITESP para propor uma parceria foi o Sebrae. E nós acabamos realizando uma parceria com o ITESP e o Sebrae no estado de São Paulo, não só no Vale do Ribeira. Nós conseguimos construir isso, foi muito interessante, né? O Sebrae, para mim, é uma referência de uma instituição que atua de verdade para o desenvolvimento de uma região. E aí você falou uma coisa que também é extraordinária, que são as pessoas. Eu conheço muitos deles que trabalham lá com vocês. E são pessoas mesmo realmente apaixonadas pelo que fazem, né? Isso faz uma diferença muito grande. Eu me sinto tão feliz de trabalhar com aquelas pessoas, sabe? Então isso, quando eu me aproximei daquela equipe e eu percebi o nível de comprometimento, que eu percebi aquele momento em que eles estavam vivendo, que estava nascendo da Agosto Ser do Ribeira, né? O Wilber, ainda na época do Codivar, estava nesse movimento. Eu estava diretamente ligado ao Garimpo de Soluções, que é uma empresa de atuação global, que era contratada do Sebrae para isso. Eu estava dando assessoria para Garimpo, para o próprio da Agosto, assessoria local, né? E gente da mais alta estirpe, né, como chamam, né, que é a Ana Carla Fonseca Reis, o Alê, gente também, né, de atuação global, né, a gente está falando de gente muito importante no que diz respeito à questão da economia criativa. E aí, eu me encantei com aquilo, cara. Michele é uma pessoa muito importante ali para aquilo funcionar naquela dinâmica. Me aventurei é a gerente regional do Sebrae, né, me aventurei num processo seletivo ali do Sebrae, acabei passando, graças a Deus, e me colocou num lugar, Milton, que se eu tivesse conhecido antes, se eu tivesse entendido aquilo antes, assim, muitas das coisas que eu fiz antes teriam sido transformadas. Eu não acredito mais na história pela história, na cultura pela cultura, no patrimônio pelo patrimônio, mas como isso pode impactar economicamente uma população, como isso pode se transformar em vetor de desenvolvimento na vida delas. Porque você fazer a pessoa se apaixonar por história é uma coisa. Você fazer a pessoa se apaixonar por culturas tradicionais, por culturas das mais diversas, também não é um grande problema. Agora, você conseguir fazer, entender, as pessoas perceberem que aquilo pode agregar valor e ser um diferencial para produtos e serviços numa determinada região e transformar a vida das pessoas, é outra coisa. Exatamente. E ali eu aprendi isso. Essa questão da vergonha. Eu, como gestor de cultura, a gente sempre teve aquela coisa da arte comercial, da cultura comercial, a coisa que vende não tem valor. E é por isso que a cultura acabou virando
perfumaria no Porque processo de as próprias desenvolvimento. pessoas não dão valor. Ah, não precisa davam cortar? valor, Corta né? a cultura. Precisa, o É. Ministério da Cultura, precisa, corta, tira, põe, deixa pra depois. corta, para depois, como se não fosse prioridade. Exatamente. Mas quando a gente começa a entender o impacto econômico que a cultura Sim, tem na vida das com pessoas, seja no impacto relacionado ao turismo, patrimônio, culturas tradicionais, manutenção do processo histórico. Hoje, a cultura movimenta nesse país, Milton, aproximadamente 3% do PIB desse país. A cultura hoje movimenta cultura, patrimônio, as artes de uma forma geral, teatro, música, dança, moda, tudo isso movimenta nesse país, Milton, algo em torno de 3% do PIB, o que supera a indústria automobilística. E olha as benesses que a indústria automobilística recebe dos governos que aí, né, passam e o compromisso que eles têm com o desenvolvimento da cultura, né? Então, quando a gente entender que isso faz parte grandemente do nosso processo, vai fazer muita diferença. Carlinhos, nós vamos por intervalo e nós voltamos já, que olha, você pode nos acompanhar no YouTube Ribeira Plus TV e também no canal Expand 6.3. Nós voltamos já aqui com o programa Milton Wolff. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. Bicudo Motos Honda. Quando o assunto é ter asas da liberdade e sair de moto 0 km, você já sabe. Basta tomar um cafezinho com a gente e conhecer nossas soluções em financiamento, consórcio e negócios envolvendo sua motocicleta usada na troca. Aqui você conta com uma boutique completa com acessórios, capacetes, jaquetas e muito mais. Além disso, a nossa oficina conta com um time de profissionais, prontos para deixar sua moto sempre em dia. Nossa loja fica no centro de registro, na Avenida Wilde José de Souza, 111, Vila Tupi. Bicudo Motos Honda, acelerando novas conquistas. Empresário, você já está preparado para a reforma tributária? O Rima Contabilidade está pronto para lhe assessorar nesta nova realidade que começa agora, a partir de janeiro de 2026, sua primeira fase. Venha tomar um café sem compromisso em nosso escritório para saber mais sobre como o seu negócio será afetado. Rua Tamequiche Tacano 605, no Centro de Registro. Rima Contabilidade, compromisso e inovação é a nossa tradição. Expanda seu universo com uma internet de outro mundo.
plano de 800 MB, rápido como a velocidade da luz, por apenas R$ 59,90. E com mais R$10, você leva mais de 90 canais de TV e rádio para toda a família. Venha para Expand e aproveite o melhor da internet e TV. Assine já, 13 38 28 50 40. De volta aqui com o meu amigo Carlinho, batendo um papo sobre o nosso Vale do Ribeira, sobre as coisas que acontecem aqui nessa região. A gente nem gosta de falar, né? Nós teríamos que fazer uns 2 ou 3 para falarmos de várias outras coisas, né, Carlinho? Tenham paciência, gente. Estejam conosco, continuem conosco. Tem coisa boa pela frente. Tenham calma, né? Tenham calma. Pode acompanhar a gente lá no YouTube, Ribeira Plus TV, e também na Expand 6.3. Carlinho, vamos voltar aqui a uma questão aqui. Esses copos, né? Nós temos aqui a nossa região, certo? Por territórios que... Por regiões turísticas. Então, verdade, isso que é territórios que eu ia falar, regiões que estão ligados à questão de exploração do turismo, que aí viram território turísticos. Eu estou segurando aqui a região Lagamar, Cananéia, Iguapira Comprida e Pariquera Sul. Pariquera Sul é minha cidade, né? Isso. E aí aqui eu tenho Caminhos da Mata Atlântica, que tem Itariri, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, Registro, 7 Barras e Tariri. E esse Cavernas da Mata Atlântica com Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Eldorado, Guapiara, Iporanga, Itaoca, Jacupiranga, Itapirapuã Paulista, Ribeira e Ribeirão Grande. Grande parte do Alto Vale. Do Alto Vale, né? Também. E esses desenhos na nossa região aqui, quem que foi... Falando na importância, a gente acabou de falar da importância, né, da arte como meio de vida, como vetor de desenvolvimento. Esse trabalho foi feito pela Carla Takushi, aqui de Registro. A Carla, ela tem uma página chamada Registro City, né? Parceira também aí da Ribeira Plus. Eu estive conversando com ela lá na Empreendedorismo. Carla é genial. Né? Além dela ser uma pessoa incrível, é de uma sensibilidade. E uma das coisas mais legais de Carla é que ela entendeu o impacto do discurso ruim sobre as escolhas dela ao longo da vida. Assim como eu também. Eu teria feito escolhas melhores se tivessem falado melhor sobre o lugar que eu vivo. Carla também sacou isso. Então ela entrou nessa onda de falar do Vale do Ribeira, de falar dos aspectos que estão à nossa volta, que são cotidianos, mas que precisam ser mais valorizados. E aí a gente foi conversar com ela sobre esse projeto, ela sacou na hora, eu dou o meu trabalho, esse trabalho ela doou para a gente, né, para que a gente pudesse fazer isso e as pessoas tivessem conhecimento. Carlinho, nossa região é uma região riquíssima. Não é? Eu não canso de falar do Vale do Ribeira, não canso de dizer que eu tenho uma coisa assim bastante, que eu falo muito para as pessoas, que é em relação ao turismo da nossa região, que é um setor que, para mim, é um setor que está para dar um salto de desenvolvimento para a nossa região. Mas, além do turismo, evidentemente, nós temos, antes disso tudo, nossos povos, os indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, não é? Como é que você entende esse povo da nossa região? Milton, eu acho que aí mora esse desafio que eu falei para você dessa nova percepção sobre quem nós somos. Se a gente traçar uma linha sobre o processo de formação e desenvolvimento do território de uma forma geral, e eu não estou aqui condicionando esse papo ao Vale do Ribeira, a São Paulo, ao Brasil, à América Latina, América do Sul e América Latina de uma forma geral. Sim. O Vale do Ribeira esteve presente nesse processo.
a grande dificuldade que nós temos hoje é justamente de fazer com que isso entre para a sala de aula de alguma forma. Estabeleça-se dentro do chão da escola e ajude os nossos alunos e professores a entenderem a potência que isso tem. A gente começa a falar de uma região que começa a ser habitada há aproximadamente 10 mil anos por povos coletores. A gente conhece eles pela história aí como o nome de povos do Sambaqui. Sambaqui é uma palavra que acho que você já deve ter ouvido, Claro. né? E os sambaquis são exatamente o documento da existência desses povos e de como eles passaram por aqui. A gente está falando de povos que eram meros coletores, que se espalharam ao longo do rio Ribeira e ao longo da faixa litorânea, deixaram esses documentos chamados sambaquis, né, ao longo desse processo. Depois, esses povos acabaram sendo consumidos culturalmente por outros que chegaram de outros lugares. De onde? Né? Aí entra a questão do caminho de Pebiru, né, da ligação que estava estabelecida entre o Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. E como a gente pode, a partir daí, entender o reflexo nos povos que nós encontramos aqui. Quando os europeus aqui chegaram, nesse processo que a gente chama hoje de contato, né? Não é mais descobrimento, porque ninguém descobriu Contato, nada, né? É o processo de contato. É uma palavra mais que ameniza um pouco o que nós poderíamos chamar de invasão, né? Mas durante o contato, os povos que foram encontrados aqui pelos europeus, eles já tinham passado por todo esse processo de transformação. Existem documentos líticos aqui na nossa região, como o caso do ídolo de Iguape, né, que foi uma peça encontrada pelo Ricardo Crone, que é o papa da espeleologia no Brasil, um grande estudioso de cavernas e de povos antigos. Ele encontrou em Iguape uma peça chamada, que ele acabou entrando para a história com o nome de ídolo de Iguape. E quando eles começaram a estudar essa peça, eles perceberam que ela foi feita antes da nossa população aqui ter tecnologia suficiente para aquele tipo de ação. Ou seja, o ídolo de Iguape é hoje uma das provas mais concretas da existência do caminho de Pebiru, de que existia uma ligação entre os povos incaicos, lá que estavam à margem do Oceano Pacífico, e que criaram um caminho de quase 3 mil quilômetros, que cruza a América do Sul toda e que vem culminar num lugar muito conhecido de todos nós, chamado Cananéia. Olha só. E acredita-se que esse ídolo de Iguape tenha sido parte desse processo, tenha sido trazido ao longo desses milhares de anos. A partir daí, o nosso processo histórico mais contemporâneo se inicia com a chegada dos europeus, o encontro com os indígenas, né? A partir daí, o trazer das comunidades africanas da forma mais detestável, cruel e absurda, mas que figuram aí quase 350 anos da nossa história, né? Nós escravizamos pessoas por 350 anos, né? E as comunidades quilombolas, elas são fruto justamente dessa resistência, né? Como você viver dignamente longe desse sistema? Foi como quando começaram a surgir as comunidades quilombolas ao longo da nossa região, permeando aí a questão do ciclo do ouro, que foi o primeiro ciclo econômico, o ciclo do arroz. E foi justamente durante o ciclo do arroz que se estabelece a abertura do Canal do Valo Grande. A forma como isso foi feito de maneira inconsequente e detestável, né? E o impacto que isso teve no Porto de Iguape, que era o porto que escoava toda a nossa produção de arroz, né? Que foi o momento mais faustoso da nossa história e que culminou com o isolamento da nossa região. A gente está falando, Milton, de uma região que se isola do restante do país em 1860. Com o fechamento do porto para as grandes embarcações em razão da abertura do Canal do Valo Grande. A nossa região, ela se reconecta com o restante do país só com a inauguração da BR-116 em 1959. Que era então, BR-2, né? Lá atrás. Enfim, a gente está falando de uma região que ficou
total e completamente isolada do restante do processo de desenvolvimento do Estado, de 1860 a 1959. Foram 100 anos. 100 anos de isolamento, 100 anos que possibilitaram que a gente tivesse hoje a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, 100 anos de isolamento que possibilitaram que hoje nós estivéssemos o maior acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização, 100 anos de isolamento que possibilitaram que hoje nós tivéssemos a maior conjunto de comunidades tradicionais indígenas, caiçaras, quilombolas e ribeirinhos do estado de São Paulo, 100 anos de isolamento em que o discurso nocivo de pobreza e de que tem que ir embora daqui para ser alguém pesaram sobre a gente. Então, você entender esses povos como parte do processo de formação é também a necessidade da gente entender esses povos como a grande inspiração que a gente tem para se desenvolver, para produzir coisas com a nossa cara, com o nosso jeito, com o nosso sabor, com o nosso cheiro, que é tudo que a gente precisa, né? Porque enquanto tem um mundo se globalizando, todo mundo falando a mesma língua, comendo a mesma coisa, vestindo a mesma roupa, que ninguém aguenta mais isso, né? Quem se destaca? Aquele que conseguiu se preservar, aquele que conseguiu trazer o que tem de essência, aquele que conseguiu se diferenciar da vala comum do todo. O Carlinho, a questão do Valo Grande, para que as pessoas que estão nos vendo entenderem um pouquinho mais, qual foi a razão que levou as pessoas daquela época a abrirem a fazer aquela belezinha. O tal do Valo Grande. Aquela belezinha. Ao mesmo ponto que, se não tivéssemos... tudo estaria destruído. Então, aí, a que custo que... Não é? Assim, para a gente fazer essa relação, adoro, né? Adoro. Porque tá cutucando onça. Vamos considerar que não tivessem feito o Valo Grande. Como estaria o nosso Vale do Ribeira? Tudo destruído, como você vê em qualquer outro ponto. Ou nós podemos dizer, então, que há males de momento que vêm para o bem? Vamos lá. Eu acho que a gente pode dividir isso em dois aspectos. Claro. Primeiro, como nasce o canal do Valo Grande. A gente está falando... Entre 1830 a 1850, a nossa região viveu o auge econômico. E quando eu digo auge econômico, Milton, eu não estou falando de bobagem. Sim. A gente está falando de uma região, e Iguape teve um papel fundamental nisso, porque era onde o rio deságua. Sim. Então o coração econômico da região estava exatamente ali, porque era ali que os negócios se davam, né? A gente está falando de uma região que teve as maiores fortunas do estado de São Paulo de fazendeiros de arroz daqui do Vale do Ribeira. A gente está falando de uma região que construiu a Basílica do Bom Jesus, que contratou os irmãos Tommasini, que eram os pintores mais badalados da Europa na época, para pintar os afrescos da Basílica. De uma região que tinha casa de ópera, gabinete de leitura. Tudo isso estava diretamente ligado à questão da opulência do arroz naquele momento. O Vale do Ribeira ganhou inúmeros prêmios fora do país, de melhor arroz do mundo, né? E aí, lá em Iguape, às vezes falam, por que Iguape ganhou isso? Iguape não ganhou, é o Vale do Ribeira que ganhou. Iguape figurou como protagonista porque era ali que os negócios se davam. Mas a gente está falando de um arroz que era produzido no Vale do Ribeira todo. De lá do Alto Ribeira, de Itaoca, aliás, até do Vale do Ribeira Paranaense, né? Até aqui embaixo, todo esse arroz ele descia pelo rio Ribeira, passava em Iguape, num ponto chamado Porto do Ribeira, era possível ver as torres da igreja dali, mas ele tinha que navegar ainda todo o restante do rio Ribeira, dá mais de 70 quilômetros de rio, sair com as embarcações na Barra do Ribeira, que é onde o rio Ribeira deságua, entrar na Barra de Capara, que separa Iguape de Ilha Comprida, para poder atingir o porto, passar a produção para dentro dos grandes navios e esses grandes navios levarem a nossa produção para o Rio de Janeiro e para a Europa. A gente está falando aí de um processo moroso, difícil e perigoso. Perigoso porque a gente está falando que essas embarcações elas tinham que sair na Barra do Ribeira e entrar na Barra de Capara.
Barra é o lugar onde os rios se encontram com o oceano. Aham. Não é muito legal, né? Quem conhece, Não quem é. conhece ali a Praia do Leste sabe muito bem do que a gente está falando, né? Inúmeras histórias de naufrágio, de perda de produção e tudo mais. E foi aí que os fazendeiros da época, Milton, acharam que fazendo um canal ligando o Rio Ribeira ao mar, evitando de dar toda essa volta, eles achavam que eles iam favorecer a produção de arroz. Foi uma obra autorizada pelo imperador na época, está lá no Museu de Iguape essa autorização, né, autorizando a abertura. Foi a primeira grande obra hidráulica do estado de São Paulo. Abrem um canal de 2 metros de profundidade, 2 metros de largura e 2,3 km de comprimento. A partir dali, o arroz chega até esse ponto, era passado por umas barcaças, como umas canoas largas, e já iam direto para o porto, evitando que precisasse dar toda essa volta. Obviamente que o que motivou isso foi o lucro, o dinheiro, a produção. Teve um vereador na época, quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro, né, nos anais da Câmara de Iguape, tem um vereador alertando para o perigo, mas que foi ignorado aos 10 minutos do primeiro tempo. Né? Os poderosos, os fazendeiros, eles achavam que aquilo seria a redenção. Né? A partir dali, a produção teria muito maior possibilidade de escoamento. Pois bem, abriram. Né? Só que eles abriram uma forma do rio chegar no mar 70 quilômetros antes da sua fossa. Até eu, que sou mais idiota, ia cortar caminho. E o Rio Ribeira não se fez de rogado, né? A gente conhece o tamanho do rio que a gente tem aqui, não se fez de rogado e foi arrancando tudo que via pela frente. Esse canal de 2 metros de largura que foi aberto, que era possível pular, né, sobre ele, é aquele canal que separa Iguape do Rocio. Hoje ele tem aproximadamente 250 metros de largura. Todo o sedimento que a água arrancou na passagem, ela depositou exatamente onde os navios trafegavam com a nossa produção. Os navios não tinham mais profundidade, não tinham mais calado, não conseguiam mais chegar no porto. E o porto de Iguape fecha para as grandes embarcações, o único porto da nossa região, maior que o Porto de Santos na época, maior e mais importante que o Porto de Santos na época, que nem estava no auge do ciclo do café ainda, que foi o que deu sustentação para o Porto de Santos. O porto fecha e corta toda e qualquer relação que nós tínhamos com a possibilidade de escoamento. Se você não tem como vender a sua produção, não tem por que você produzir. E aí tem que ir embora daqui. Tem que ir embora daqui, aqui ficou para trás, aqui acabou, tem que ir embora, os fazendeiros vendendo coisas, alguns se suicidando, doando suas terras para a igreja. Enfim, foi um desastre social na nossa região. E aí vem esse olhar que você trouxe, né? O que soou como uma grande desgraça, mas que se projetou também ao longo dos anos, porque foi aí que surge o discurso de pobreza, o discurso do tem que ir embora daqui para ser alguém, tem que ir embora daqui para prosperar, surge exatamente nesse momento, mas também foi o fato que nos preservou, que hoje faz com que no mundo destruído que a gente está vivendo por aí, a gente tenha tanto diferencial de natureza, de cultura, de história, de tradição. Por isso que é tão importante a educação, sabe, Milton? Por isso que a gente falar sobre isso com os professores, falar sobre isso com os alunos, é fundamental para que eles entendam que o que a gente tem nas mãos hoje não é resultado desse maldito discurso. O que a gente tem na mão hoje é potência para transformar em dinheiro e que nós precisamos capitanear esse processo. A gente não pode entregar na mão do outro. Nesse sentido, né, Carlinhos, nós podemos até, então, agora falarmos um pouco, não é? Essa história, para mim, ela teria que estar nas escolas aí faz muito tempo. Não é? Nós falarmos um pouco do que nós temos hoje. Não é? Porque você imaginar que nós ficamos falando 100 anos que nós somos pobres, que tem que ir embora para miseráveis, que é uma região pobre, que tem que sair daqui, que tem que ir embora, não é? Viver em outro lugar. Isso, imagina o que isso vai fazendo ao longo do tempo na cabeça das pessoas. Não é?
a É autoestima, muito nocivo. a autoestima das pessoas, né? A falta de empoderamento das pessoas, Daquilo que é. das mulheres na nossa região, não é? Uhum. E que hoje, de algum tempo para cá, nós começamos a ver um outro processo. E para mim o processo do empoderamento é uma coisa assim fantástica, porque quando você empodera, você transforma. Né? Eu brinquei com você agora há pouco, falando sobre o Peropava, e aí nós podemos citar outras comunidades da nossa região, mas eu falo muito do Peropava porque eu trabalhei muito tempo lá. Né? Hoje eu sinto que o Peropava está empoderado. E aí eles vão. Né? Mas nós vamos falar sobre isso, Carlinhos, depois do nosso intervalo. Tá bom? Só para deixar você aí no jeito. E a gente volta já já aqui com o Carlinho no programa Milton Wolff hoje. De 3 de janeiro a 15 de fevereiro, o Sesc convida você a se movimentar através do esporte. Atividades gratuitas, com aulas abertas, festivais, oficinas e apresentações esportivas. Sesc Verão 2026. Esporte é movimento. Porque cada corpo tem seu jeito de se mover e todos os jeitos importam. Saiba mais em sescsp.org.br/Sesc Verão. Realização Sesc. Bicudo Motos Honda. Quando o assunto é ter asas da liberdade e sair de moto 0 km, você já sabe. Basta tomar um cafezinho com a gente e conhecer nossas soluções em financiamento, consórcio e negócios envolvendo sua motocicleta usada na troca. Aqui você conta com uma boutique completa com acessórios, capacetes, jaquetas e muito mais. Além disso, a nossa oficina conta com um time de profissionais, prontos para deixar sua moto sempre em dia. Nossa loja fica no centro de registro, na Avenida Wilde José de Souza, 111, Vila Tupi. Bicudo Motos Honda, acelerando novas conquistas. Empresário, você já está preparado para a reforma tributária? O Rima Contabilidade está pronto para lhe assessorar nesta nova realidade que começa agora, a partir de janeiro de 2026, sua primeira fase. Venha tomar um café sem compromisso em nosso escritório para saber mais sobre como o seu negócio será afetado. Rua Tamequiche Tacano 605, no Centro de Registro. Rima Contabilidade, compromisso e inovação é a nossa tradição. Expanda seu universo com uma internet de outro mundo. Plano de 800 MB, rápido como a velocidade da luz, por apenas R$ 59,90. E com mais R$10, você leva mais de 90 canais de TV e rádio para toda a família. Venha para Expand e aproveite o melhor da internet e TV. Assine já, 13 38 28 50 40.
De volta aqui no programa Milton Wolff com o Carlinhos do Sebrae. Olha, você pode acompanhar a gente, tá no YouTube, Ribeira Plus TV e também expande, canal 6.3. Carlinhos, vamos então falar do agora, né? Da nossa região, desse trabalho todo feito por vários, né, atores, parceiros na nossa região. O Sebrae é algo assim extraordinário, eu sou apaixonado pelo Sebrae, mas eu queria colocar nessa roda da nossa conversa aqui a questão do turismo, a questão do artesanato, esses dois, né, segmentos da nossa região que eu entendo que são extremamente importantes. A nossa região tem um apelo turístico assim extraordinário, uma coisa assim fantástica, né? Eu costumo falar muito de Pariquera, que tem as suas características, foi colonizado por mas que europeus. está muito longe de ser explorado da maneira adequada. Sim, né? Isso, é um processo, né? Porque nós estamos falando das belezas naturais, da sua cultura, enfim. Barra do Turvo é um município que tem assim características, uma cachoeira, tem o Pico do Caldeirão, tem comunidades quilombolas, tem um monte de atrativos, e eu percebo muito essa necessidade também dessa organização. Eu às vezes até penso e falo para as pessoas da contribuição, de repente, que o Codivar poderia também dar para esse processo todo. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Milton, eu vou falar com bastante tranquilidade e esse é mais um dos motivos que eu agradeço muito o convite de vocês para eu estar aqui hoje, porque eu acho que isso é muito importante que chegue nas pessoas. O Sebrae, eu vou usar o Sebrae, que é a instituição que eu represento neste momento, onde eu estou, né, e é a instituição que tem viabilizado a nossa ação, o nosso trabalho, o nosso empenho aqui na região. O Sebrae ele tem uma missão que é muito clara para o Sebrae enquanto instituição, né, que é promover, dar sustentação, contribuir com o processo de desenvolvimento por meio do empreendedorismo. Empreender, Milton, empreender requer inúmeras questões que precisam ser levadas em consideração. Mas existe uma premissa fundamental que garante que você vai empreender de uma maneira minimamente segura. Sabe qual é? Acreditar no lugar em que você está fazendo isso. Agora imagine para uma instituição como o Sebrae falar sobre a importância de se empreender, a importância do empreendedorismo, de como isso pode agregar aspectos econômicos, sociais e tantas outras coisas na sua vida, em um lugar onde a população foi educada a pensar o contrário. Pensar que não foi dá certo. educada a achar que tem que ir embora daqui para fazer isso. De que não valeria a pena fazer isso. Então, institucionalmente, a gente está falando de um desafio impressionante para o Sebrae. É aí que a Michelle até fala isso. Ela falou, Carlinhos, quando eu percebi que a gente estava enxugando gelo, porque você fica falando sobre empreendedorismo com pessoas que não acreditam no seu próprio lugar, falando sobre empreendedorismo sobre pessoas que acreditam no seu próprio lugar. Foi aí que surge o Dagosto Cerdo Ribeira. O primeiro plano regional de economia criativa desse país. Economia criativa é aquela que advém de um processo que está relacionado exclusivamente à criação, à criatividade humana, à capacidade que a gente tem de fazer coisas exclusivamente num determinado lugar, né? Surge o Dagosto Cerdo Ribeira. O Dagosto Cerdo Ribeira ele traz na sua aba 3 segmentos importantes para o nosso desenvolvimento, que é o turismo e toda a cadeia que está associada a ele, o artesanato e toda a cadeia a ele associada, e a gastronomia e toda a cadeia a ela associada. E aí a gente começa a perceber que nós temos uma produção artesanal impressionante aqui na nossa região, nós temos uma produção gastronômica impressionante aqui na nossa região, mas que estava oculta, que estava absolutamente oculta. A gente chegou, em algum momento da nossa história, da nossa vida, a ter vergonha, inclusive, disso. De contar, de falar, de mostrar. De mostrar
fazer o bolo de roda, o cuscuz, o biju, né? Isso falando da questão da gastronomia, né? Do azumarinho, do casadinho de manjuba, da moqueca de manjuba, de tantos outros aspectos que estão ligados exclusivamente, é endêmico, é daqui. Você não consegue encontrar correlatos em nenhum outro lugar. É daqui. Ele surge da relação desta população com este território. Você vai ver isso no artesanato, é a mesma coisa. Então, cerâmica, madeira, cestaria, entalhe, trançados, escavação em madeira e tantos outros aspectos, mas que estavam ligados ao viver das comunidades tradicionais. A gamela era uma gamela. É uma gamela. Ninguém mais usa uma gamela porque a gamela basicamente era utilizada na própria produção da farinha. Você colocava para receber o caldo da mandioca no momento em que ela estava sendo prensada. Esse caldo cai ali na gamela, separa o pozinho, o polvilho, né, ali da mandiquera, que é aquela água da mandioca que é venenosa, inclusive, né? E dali aquela massa segue para a produção da farinha. A gamela era usada para isso. Aí as pessoas deixaram de usar, porque não tinham mais no seu quintal. O covo, ele nasce de uma relação direta entre os caiçaras e os indígenas, é um instrumento de origem indígena, que é o covo, aquele de pesca, né? Mas que as pessoas pararam de fazer porque as pessoas não pescam mais com covo. As pessoas vão na peixaria comprar o peixe. E quem não vai na peixaria, vai pescar, vai lá, vai com a vara, vai com o molinete, vai com isso, vai com aquilo, não usam mais o covo. Então, parou-se de se produzir. Até o momento em que a gente percebeu que isso pode inspirar inúmeras possibilidades de uso. A gamela, que deixou de ser feita porque não se produz mais farinha daquele jeito, pode ser a fruteira em cima da mesa. O covo, que não se usa para pescar, pode ser uma luminária incrível. E aí você começa a perceber a nossa cultura, a essência da nossa cultura como base ou inspiração para a produção das mais diversas coisas. Então está muito mais ligado à inspiração do que à produção de fato em si, né? Então, gastronomia... Milton, se você se hospedar numa pousada em Vinhas del Mar, né, você vai ter no café da manhã pão, presunto, queijo, melão, mamão, um bolo, café, leite, suco de laranja, suco de melancia, vamos supor. Se você se hospedar numa pousada em São Paulo, sabe o que vai ter? Pão, presunto, queijo, melão, mamão, as mesmas coisas. Certo. Né? Ou seja, o café da manhã definitivamente não vai ser uma experiência para você, porque é o que você vai encontrar em qualquer lugar. Agora você imagine você chegar num lugar, se hospedar numa pousada. Uma pousada. E, para além disso, você ter bolo de roda, cuscuz, biju, coruja, que a hora que o turista fala assim, eu nunca vi, eu nunca experimentei. É aí que está a experiência. Não é? O que é isso? É isso que a gente pode vender. Sim. O problema é que ensinaram pra gente que aquilo, a nossa essência, é ultrapassado, é feio, a gente precisa se envergonhar, a gente tem que se enquadrar numa maldita caixinha que faz com que a gente seja igual a qualquer outro lugar do mundo. O plano de economia criativa da Augusto Cerdo Ribeira, ele traz para a gente, inspira aquele povo daquele escritório a falar com as pessoas sob essa perspectiva. Nós como inspiração para aquilo que a gente está produzindo. A nossa cultura, a nossa história, as comidas indígenas, as comidas quilombolas, as comidas caiçaras como um diferencial para a gente se posicionar no mercado de uma maneira absolutamente especial e diferente do que se encontra por aí. E aí você está fazendo inclusão, né? E aí, incluindo as pessoas num processo
em novos, né, geração de renda. Mas não tenha Para dúvida, fazer Milton, isso transformação muda e a vida mudança das de vida pessoas. das pessoas. É isso, Isso muda a vida das coisa. pessoas. Exatamente isso. Muda a vida das pessoas. Uhum. Porque esse aspecto, ele começa a refletir economicamente, porque você começa, opa, eu estou ganhando dinheiro com isso. Cara, você não tem noção. Esses dias, um ano atrás, Ricardo estava lá no escritório do Sebrae, bate na porta um menino que estava desesperado, que precisava fazer alguma coisa, porque o pai queria que ele fosse embora. Assim como assim como aconteceu comigo. Sim. Né? Porque o pai queria que fosse embora, porque ia ficar fazendo o que aqui, porque aquele mesmo que não dá discurso. Nada certo. Né? Para o pai desse menino, que foi criado com esse discurso, esse menino ir para São Paulo, ganhar 2 salários mínimos num chão de fábrica, Está ótimo. tá ótimo. É. Tá ótimo. Ele bateu na porta do Sebrae, conversou com o Ricardo. Ricardo perguntou para ele o que ele gostava de fazer. Ele falou que gostava de pescar. Quem não gosta de pescar, né? Então vamos entender melhor isso e tal. Ricardo leva ele para Cananéia, apresenta para uma pousada de pesca. Ele sai de lá com alugado um barco, 5 equipamentos de pesca. Eles começam a vender esse serviço para os bunquiôs, para as associações nipo-brasileiras de Curitiba, de Registro de Sorocaba, de todos os lugares que eles conseguiram vender e chegar com esse material. Esse menino hoje, aos 24, 25 anos de idade, ele trabalha 4 vezes por semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele sai com 5 pessoas a cada saída. Há uma diária de R$2.000, Milton. Esse menino, aos 24 anos de idade, ganha R$8.000 por semana. R$32.000 por mês. Fazendo, uma conta sabe bem o quê? rápida. Fazendo, sabe o quê? O que ele gosta de fazer. O que ele gosta de fazer. Pronto, ficou bom. O que ele gosta de fazer e aquilo que a própria região dele Deu a ensinou ele a fazer. Você vai hoje na comunidade de Pedrinhas, em Ilha Comprida, tem um cara chamado... Eu fico emocionado de... Eu sou uma porcaria. Você é sensacional, meu irmão. Eu fico emocionado de falar isso. Você é a nossa região, né, escrita e falada. Um dos passeios mais lindos que eu já fiz na minha vida, Milton. Eu já fui para a Europa, já rodei o Brasil inteiro. Um dos passeios mais lindos que eu já fiz na minha vida foi no ano passado. Foi no ano passado num lugar chamado Pedrinhas, em Ilha Comprida, e que eu cresci sem nunca ter ouvido falar que eu poderia ver aquilo. E morava ali pertinho. Eu saí com um barqueiro de Pedrinhas, o Ricardo, o Ricardo falou, Carlinhos, vamos fazer esse passeio para entender, ver o que eles estão vendendo, como estão vendendo e tal. Esse menino, o Júnior chama ele de menino, na verdade, mas já é pai, casado e tudo mais, mas ele foi criado para ir embora daqui, como se ele fosse ser um miserável se ele não ficasse aqui, até que ele descobriu que ele poderia vender o seu próprio território de uma maneira incrível. Ele oferece passeios de barco ali em Pedrinhas, você vai para o passeio dele, ele leva você para os manguezais, ele fala das 3, 4 espécies de mangue que existem aqui na nossa região, a diferença, como eles fazem para se reproduzir, a forma como o manguezal tem aquela lança que cai no chão, né, da árvore, tchaf, e já se finca, e dali já sai outro. Ele explica todo esse processo. Daqui a pouco você olha para um lado, é jacaré. Ele falou jacaré, eu falei, vá que tem jacaré aqui, não sei o quê, aquela coisa. Daqui a pouco é jacaré. Sim. Daqui a pouco ele sai dali e vai levando a gente para outro lugar. Dunas. Uma revoada de guarás, de deixar o céu vermelho. Que lugar é esse, né? E aí daqui a pouco você olha golfinho pulando do lado do barco. Eu falei, Juninho, você contratou isso daqui? Não é possível, né, cara? Tudo contratado. Não é possível. Eles riam até, né, do coisa. Foi um dos passeios mais lindos que eu já fiz na minha vida. Custa R$60. Ali barato na demais, de Pedrinhas, muito barato. E está transformando a vida dele. Sim. E de um monte de outras pessoas que já estão em volta dele. Que já estão em volta dele. Esse menino nunca precisaria ter saído do lugar dele para ter uma vida digna, para receber um dinheiro digno, né, e para poder bater no peito e falar que não precisou se adaptar a uma caixinha ou ser outra coisa diferente daquilo que ele é de verdade para ser feliz.
E mostra a nossa região para o mundo, né, Carlinhos? Porque É longe isso, né? sabe? E então, Milton, o nosso trabalho hoje no Sebrae é conseguir ir nessa direção, sabe? É muito doloroso, por exemplo, esses dias chegou para mim um panfletinho vendendo passeio num determinado lugar da nossa região. Num determinado lugar onde a comunidade que ali vive precisaria muito de um estímulo, de um trabalho, sabe? E aí eu peguei o papelzinho e aí o agendamento é feito por um telefone com prefixo 019. De longe, né? Aí quando você percebe que esses caras estão usando e estão vendendo aquilo que é nosso, e a gente negligenciando esse processo, sabe, Milton? É a hora que a gente percebe o quanto a educação pode fazer diferença. Com certeza. Na vida das pessoas. Exatamente isso. E como o nosso território é potente se o nosso povo fosse estimulado grandemente a entender a potência que nós temos e quem nós somos. É só para dizer como que é possível de fazer transformação, né, Carlinhos? Ora, É muito simples, né? Você vê um gesto tão, vamos colocar assim, pequeno, né? De um menino que bate a porta de uma instituição, não é? E que a ele é mostrado um caminho. É mostrar caminho. É dizer que é possível. Milton, Isso não tem dificuldade nenhuma de ser feito, né? De dizer que é possível. Basta entender que é necessário ser feito. Porque se eu não entender que é necessário ser feito, aí sim, aí o processo vai demorar mais tempo. Milton, o Sebrae tinha um espaço de venda, de produção identitária na COP30. A maior conferência do mundo de meio ambiente. Simples assim, só isso. Né? E o Sebrae tinha um espaço lá. O Nelson Humbervey, que é o superintendente do Sebrae, é um apaixonado, não só pelo Sebrae e pelo que o Sebrae faz, mas pelo Vale do Ribeira. Né? Eu conheci. Ele fala do Vale do Ribeira, já teve na Ilha do Cardoso com 17 anos de idade. Aquela coisa, então, sabe bem do que a gente está falando. O Sebrae tinha um espaço de venda, de produção. Nós inscrevemos daqui da nossa região 3 dos 5 lugares que o Sebrae teria, os 4 espaços que teriam para o estado de São Paulo lá na COP30. Os produtos eles precisavam ter esse diferencial da relação com a natureza, da relação com a sustentabilidade, como que isso se dava, como que isso pode ser inovador, diferente. Dos 4 lugares que São Paulo tinha para representar o Estado na COP30, 3 foram de representantes do Vale do Ribeira. 3. A Carmen de Ilha Comprida, um trabalho lindo que ela faz de reaproveitamento de ostras, ligado diretamente ao Quilombo Mandira, né? Então, a ostra que eles usam lá, a casca, a Carmen compra, quer dizer, você já está dando sustentação para aquela comunidade, ela beneficia essa casca de ostra, transforma em assento de joia, em diversas outras coisas. A embalagem é feita com rede de pesca de camarão, em desuso, que eles encontram na praia Ilha Comprida, na praia em Cananéia, né, e eles fazem com essa rede as embalagens para esse material. A Janaína de Poranga, com um trabalho lindíssimo de reaproveitamento de vidro, ela recolhe o vidro, o vidro remanescente nas vidraçarias, que aquilo iria para poluir, ela recolhe isso, derrete esses vidros e faz petisqueiras, faz incensários, faz a coisa... É um trabalho lindíssimo e tal. Uma pessoa aqui de Jacupiranga, que está fazendo aquela sopa instantânea de banana, você já viu isso?
a sopa instantânea de banana que é produzida aqui ali em Jacupiranga, Sim. mais um produto que foi para que foi selecionado para ir para a COP30. Estão fazendo banana suíça também. A gente está nadando, a gente tem potência e possibilidades de transformação das mais diferentes, Milton. Carlinho, é isso que eu queria chegar agora aqui, a gente já está encaminhando para o encerramento. Os desafios, né? Como é que nós vamos, né, ir adiante com tudo isso que já está colocado aí, que já está posto aí, né, para a nossa região? Carlinho? Primeiro, as instituições que atuam na nossa região. Sim. Eu estou falando isso a exemplo do SEBRAE, Claro. né, mas tem tantas outras instituições, o Sistema S inteiro está implantado aqui na nossa região, SESC, SENAI, SESI, né, e tantos outros parentes do Sistema S, as organizações não governamentais que atuam aqui na região, o próprio poder público da região, né. Primeiro, se desfazer desse olhar ligado a esse discurso maldito que nos foi imposto, né? E a partir daí trabalhar na perspectiva de entender território como potência e diferencial como a base dessa potência. Porque não adianta a gente ficar caindo na mesma. Não adianta você permitir, uma prefeitura, permitir que uma rua use a comunicação visual para se padronizar com o que está lá fora, e aí você solta aquela pessoa ali, você não sabe se você está em Registro, se você está em Sorocaba, se você está em Campinas, se você está no Quinto dos Infernos, porque é tudo igual, né? Então, como é que a gente pode promover a manutenção desse diferencial que a gente pode aproveitar, apresentar? Como que o remanescente histórico-cultural pode ser trazido para dentro da sala de aula e inspirar crianças, jovens, a perceberem que eles podem ser donos do seu próprio negócio, relacionados... Se você for agora, você viu o calor que tem feito aqui no final Claro. de semana. Ali, aqui em Registro, há muito pouco tempo, né, a gente teve a possibilidade de se reconectar com o rio, né? Porque não tinha um lugar aqui em Registro que você pudesse colocar o pé na água, pisar. Olha isso, cara. Você não podia se aproximar do rio, né? Era uma grade, um negócio Sim. e tal. Né? Agora que essa reaproximação se estabeleceu e você precisar... eu quero levar meu filho para dar uma voltinha de caiaque ali embaixo. Qual é o jovem daqui da região que entendeu que se ele for no Banco do Povo, emprestar um dinheiro, abrir a MEI dele, emprestar o dinheiro, comprar o caiaque, 2, 3 caiaques, e colocar esse serviço para funcionar lá, como que isso ia voltar para o bolso dele e a gente ia ter esse serviço funcionando? Então, se a gente não estimular isso, se a gente não falar para eles que as pessoas procuram por isso e que o nosso território pode oferecer isso, a gente não consegue mudar as coisas. Então eu acho que é um momento de a gente se desfazer desses muros que se estabeleceram entre um município e outro. Iguape e uma agência de turismo em Iguape, ela pode vender o centro histórico de Iguape. Ela pode vender a Praia da Jureia, mas ela pode vender as cavernas de Poranga. Sim. A agência lá em Iporanga, ela pode entender que ela pode vender cachoeira, que ela pode vender boia cross, que ela pode vender tudo aquilo, mas que ela pode vender praia também, ela pode vender centro histórico de Iguape e Cananéia. Roteiros e roteiros, né? É a hora que a gente vai se entender como região. Isso. Não é Iguape ali, não é Cananéia aqui, esse pensamento tosco que só nos prejudicou, né? É o Vale do Ribeira se entendendo como um território, como uma paisagem cultural que vai da beira do mar ao topo da montanha, né? Que espalha a cultura tradicional. O fandango que a gente vê sendo dançado na beira da praia, em Iguape, em Cananéia, é o fandango que subiu o Rio Ribeira e se transformou e é um tamanco lá em Itaoca. Exatamente isso. Se a gente não entender né, que nós somos um povo só, pelo amor de Deus, né, a gente não consegue sair desse processo. Demora e a mais. gente tem muito pouco tempo. Né, a hora que... Muito pouco tempo. Desenvolvimento só é desenvolvimento de fato
quando a população se desenvolve junto. Exatamente. Não é só o território. Sim. É muito doloroso você ver assim, programas de desenvolvimento que levam em consideração ponte, asfalto, 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 asfalto. Não que isso não seja importante, Claro obviamente que é, Lógico. mas isso dissociado de uma ação educativa, Não vai. que faça a gente entender quem nós somos, que faça a gente entender o diferencial que a gente tem e onde a gente pode Eu chegar preciso com fazer isso. mudança na qualidade de vida das pessoas. Isso é o fundamental. Isso não é? tem sido para a gente o desafio. Você começou perguntando do Sebrae, e a gente tem falado muito isso lá dentro. Ser o Sebrae não é uma coisa difícil. A gente está falando de uma instituição absolutamente séria, com recursos suficientes para proporcionar para mim uma cadeira que não vai machucar minha coluna, para proporcionar para mim um carro que vai estar sempre abastecido e que eu posso ir para todos os lugares do Vale do Ribeira para aplicar a nossa missão, promover o nosso trabalho. É uma instituição que oferece tudo que é necessário para a gente poder executar. Mas o grande desafio não é ser Sebrae. O grande desafio é a gente ser o Sebrae que a região precisa que a gente seja. Claro. O Sebrae que precisa atuar aqui no Vale do Ribeira é completamente diferente do Sebrae que precisa atuar em Ribeirão Preto, que é completamente diferente do Sebrae que precisa atuar lá no Recife, que é completamente diferente do Sebrae porque é território. Território requer especificidades, é respeito com a Identidade população. própria. E a gente tem buscado o seu Sebrae que essa região precisa, sabe, Milton? Muito bom, Carlinho. Olha, chegamos ao fim. Nós vamos combinar mais vezes, Carlinhos, para você vir aqui. Eu quero. Tá? Porque nós precisamos falar muito dessa região e a TV Ribeira Plus é exatamente isso. Vamos marcar para falar exclusivamente de artesanato, Milton. Tem tanta novidade, tanta coisa boa. Com certeza. Vamos falar mais de turismo, mais de artesanato aqui no programa Milton Wolff da TV Ribeira Plus. Carlinho, muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Mais uma vez, muito obrigado à audiência que esteve conosco. Eu faço um convite a cada um, né? Um convite a abrir os olhos para o que tem à volta e perceber que com criatividade a gente é capaz de transformar a vida das pessoas, é capaz de transformar um território inteiro. Né? Então, bora fazer isso juntos, sabe? Ajudem fazendo esse vídeo chegar em outros lugares. Vamos estimular o poder público, as secretarias de educação a falarem mais de quem nós somos, sabe? Produzir materiais sobre isso, o pessoal do audiovisual, falar mais sobre quem a gente é, sobre os nossos aspectos. Parabéns a Ribeira Plus por tudo que vocês têm feito aí durante todo esse tempo de existência de vocês. É um prazer e uma honra para a gente Uma jovem estar aqui TV ainda, né, Carlinhos? Legal. Mas um grande veículo para a gente propagar disso. quem a gente é. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado mais uma vez. Nós ficamos aqui com mais um programa Milton Wolff e voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês.